nosso mural dos sócios de hoje. Com muita alegria eu quero apresentar a vocês todos, telespectadores, a Edna Lopes dos Santos, de Pinhalão, no Paraná, também a Geralda Natividade e a Carolina dos Santos Natividade de Ubatuba, São Paulo, e a Judite Batista dos Santos de Santa Terezinha, em Pernambuco. Muito obrigada a vocês que enviaram o mural dos sócios. A gente fica tão feliz em publicar aqui no programa Brasil Cristão os nossos sócios, porque vocês, queridos, são os patrocinadores desta rede Século XXI. Obrigada, Deus abençoe pela oração, também pelas doações fiéis, doações mensais, a gente que lê as cartas, que está inteirado da profundidade, da importância de cada sócio, cada sócia nesta obra. Muito obrigada. Em nome de Jesus, a quem nós servimos, nós agradecemos de coração. É para evangelizar, é para espalhar esse amor de Jesus e essa ressurreição, que é o assunto que nós vamos falar agora. A ressurreição no dia a dia da vida da gente. Passou a Semana Santa, passou o dia da Páscoa e a ressurreição na nossa vida, né? Tenho aqui ao meu lado o Padre Francisco Assis Júnior, que está tão carinhosamente veio participar do nosso programa. Ele que é capelão das Irmãs Dominicanas da Arquidiocese de Campinas, é um sacerdote da Paraíba, não é, Padre? Isso. Paraíba aí, presente na vida da gente. Eu amo a Paraíba, já estive várias vezes lá cantando e um povo muito bom, muito obrigada. Eu quero agradecer, antes de nós continuarmos, Padre Francisco, a Marilza Ramos dos Santos, de Campinas, estado de São Paulo. Ela, da nossa arquidiocese, acabou de se tornar uma sócia. Nesse momento, muito obrigada, tornou-se uma sócia. E eu quero convidar você a participar do nosso programa de hoje. Nós iniciamos falando sobre São José Operário, cuja festa nós celebraremos juntos amanhã, essa cristianização do Dia do Trabalhador, né? Que a igreja nos ofereceu desde 1955, São José, o padroeiro dos trabalhadores. Nós, né, trabalhadores que fazemos o nosso país, mas também construímos o reino de Deus. Então eu quero convidar você, principalmente, entre outras participações, a mandar o nome de pessoas desempregadas, tá bom? Para a gente colocar no altar durante 100 missas. É uma ótima iniciativa, não é, Padre? Com certeza. É. Com certeza, Deus que é trabalhador, Deus trabalhou também, né? Trabalhou para fazer, Jesus disse, meu pai trabalha e eu também trabalho. Ele sabe das agonias daqueles que estão desempregados, dos pais e mães de família, não é? Isso mesmo. Ele sabe das agonias e angústias que vive e ele vai com certeza amparar a quem está desempregado. Então, manda os nomes para a gente, aproveita, 0 operadora 19 3871 9620 ou brasilcristão@rs21.com.br. A sua participação é sempre bem-vinda aqui. E você que quer tornar-se um sócio, uma sócia, muito obrigada, nós agradecemos. Até o dia de hoje, dia 30 de abril, todas as pessoas que se tornarem sócios vão receber o Terço da Misericórdia. Esse folheto aqui que eu tenho em mãos, que você está vendo aí também, essa é a nossa revista que foi do mês de abril. Esse folheto contendo a explicação direitinho aí como rezar o Terço da Misericórdia. A misericórdia de Deus é que salva a gente, sabia? Se você fizer um pequeno aceno à misericórdia de Deus, Deus abre todo o coração dele. Jesus, no seu sacratíssimo coração, aí derramando água e sangue. Para quê? Para a nossa salvação. Então, eu convido você a se tornar um sócio, uma sócia hoje, ainda hoje, dia 30 de abril, todas as pessoas que se tornarem sócios vão receber o folheto do Terço da Misericórdia. Eu tenho aqui o Padre Francisco Assis Júnior ao meu lado e nós vamos continuando agora o programa com essa dimensão aí da ressurreição, do tempo pascal que nós estamos vivendo, né, Padre? Você diz bem, Páscoa não é só um dia, né? Não acabou lá, né, no domingo, né? A mídia, de modo geral, faz isso, não a mídia cristã, graças a Deus, né? Graças Mas a mídia é assim, você tem uma ideia, na segunda-feira, depois do domingo de Páscoa, eu me encontrei com alguém na rua que me disse assim, Feliz Páscoa atrasada, Padre Júnior.
Eu disse, mas atrasada, estamos Por em quê? pleníssima Páscoa. Primeiro que depois daquele domingo, os 8 primeiros dias, Oitava, a né? 8ª da Páscoa. 8 dias como se fosse um só dia de alegria da ressurreição do Senhor. E depois do domingo de Páscoa, mais 50 dias até Pentecostes, para que na liturgia a gente possa celebrar, não é? Entrar em contato. A igreja faz um grande esforço, Maria do Rosário, e caríssimos irmãos que nos acompanham, a igreja faz um grande esforço na liturgia para nos comunicar essa verdade altamente basilar da nossa fé, estruturante. São Paulo diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. É muito direto, né? Exato. Não tem outra base na qual os cristãos se assentam que não a ressurreição do Senhor. Nós não nos reunimos até hoje nas igrejas para fazer memória de um derrotado, de um crucificado, não é? De um banido da história dos homens. Não. Um que Nós nos morreu reunimos, só, né? exatamente. Não ficou na cruz. A cruz e a ressurreição de Jesus são a linguagem do amor de Deus para a humanidade. Não é? São o que mais Deus podia ter feito? Alguém que morre de amor pela humanidade. Eu digo assim, Jesus não morreu, não é, porque nos amava. Ele nos amava tanto que foi capaz de morrer por nós. O acento não é a cruz, é o amor. A gente não tem tanta capacidade de entender isso, porque nós não temos esse amor, né, padre? Pois é. E o maior nunca pode caber no menor, não é? O maior Nós somos nunca tão pode. pequenininhos, né, Deus padre? será sempre, por um mais que a mistério, gente né, fale padre? dele, o máximo que a gente puder falar ainda é insuficiente para definir as coisas de Deus. É um mistério, não é? Agora, para comunicar o seu amor, ele usou a linguagem da cruz, da entrega total de si. Mas Deus o ressuscitou. Estou vendo que é o título da reportagem da revista Brasil Cristã. Deus o tirou da morte. E aqui está a novidade cristã. A novidade que faz surgir o povo de Deus, os cristãos. A ressurreição de Jesus, ela não é, aquela que possibilita o nascimento de um novo povo. O povo que tem no horizonte da vida eterna a sua existência. De modo que é absolutamente constitutiva da nossa vida cristã a ressurreição do Senhor. Não é? Sem ela, repito, nós estaremos fazendo memória de um vulto, de um derrotado, de uma lenda. Boba, A né, palavra padre? é excelente, de uma lenda. Alguém que falou coisas muito bonitas, mas que os homens liquidaram, mataram. Deus tirou Jesus da região da morte. E isso abre para toda a humanidade uma via nova. Ou seja, a morte caducou, a morte perdeu o seu sentido, a morte perdeu o seu peso. Eu fico tão triste quando eu escuto, Maria do Rosário, cristãos dizerem coisas do tipo assim, quando querem confortar uma pessoa que está chateada, que passou por um momento difícil, sofrimento muito aí grande. diz assim, olha, tenha calma, para tudo nesse mundo tem um jeito, só não tem jeito para a morte. Pois eu digo a você é uma frase e a você muito também, falada. querido irmão, tem jeito para a morte também. Deus deu jeito para a morte. E o jeito para a morte é a vitória de Jesus sobre ela, não é? E para todos nós, aí está a nossa esperança. Eu, unido a Jesus Cristo, não é? Sepultado na morte com Ele pelo batismo, vou experimentar também a vida que não tem fim. Olha, se eu pudesse dizer do que isso muda na gente, não é? Saber que tudo vai ter uma resposta, que todas as realidades de dor, de sofrimento, toda lágrima será enxugada né, dos padre? nossos rostos, não é? E nós veremos a luz. Agora, por enquanto e aqui, nós ainda estamos perambulando entre luzes e trevas, né? Ainda na penumbra desta vida. A gente não tem a visão do que vem, né? Os olhos jamais contemplaram, né, Isso, padre? o que Deus tem preparado, né? Pois bem, mas isso não significa, Maria do Rosário, que na fé a gente não possa já antever o que nos aguarda. Porque a ressurreição não é algo apenas para depois da morte. O cristão é aquele que já vive aqui e agora, nos olhos fixos no horizonte da ressurreição. Ou seja, de modo que ele traz do futuro para o presente aquilo que o aguarda. Que bonito isso, padre. Muda. Que bonito, do futuro para o presente. O presente. E isso muda tudo. Meu sentido, meu viver, meu caminhar, meu presente ganha sentido.
Ganha horizonte de eternidade. Porque você já pensou o que é viver 70, 80, 90 anos e olhe lá os que conseguem e depois acabar tudo? Mas também não só viver cada dia, para quê? Qual é o sentido? Qual é a graça de caminhar nesse mundo? Qual é a graça, qual é o sentido, inclusive, da dor, do sofrimento, do trabalho, se não tem mais do que isso para depois? De modo que o cristão é aquele que, olhando para frente, isto é, para a ressurreição, dá qualidade ao seu viver hoje. Você deve conhecer uma música que talvez não se cante mais hoje, mas tinha um versinho dela que dizia assim: Deus criou o infinito para a vida ser muito mais. Cantei muito essa música. Maravilhosa essa frase. É muito bonita. Ele criou um infinito para a vida ser mais. Aliás, é um canto de comunhão muito executado, Exato. né, Padre? Deus criou. Comungar é tornar-se um perigo, né? Viemos para incomodar. Nós viemos para incomodar mesmo. E nós incomodamos na medida, Maria do Rosário, que dizemos que esse mundo não é para sempre. Essa vida não termina aqui. Deus criou o infinito. Para a vida ser mais. Deus criou o infinito para a vida ser mais. Ele ama tanto a nossa vida que quer que ela seja para sempre. E não deixou que a morte encerrasse. Eu digo sempre assim, a morte não é ponto final. A morte é vírgula. Você que é perita em letras, o ponto encerra tudo, né? Padre, é uma vírgula. Uma vírgula, o discurso continua e para sempre. E eterno, né? Que maravilha, né? Nós estamos falando agora, começamos falando com São José Operário, e agora estamos falando da ressurreição, desse mistério, desse tempo pascal, que a gente não entende, mas a gente vive, não é, Padre? Exatamente. Fé não é entender. Deixa a ciência se virar aí com o que ela tem para explicar. A ciência tem seu lugar, nós não somos contra, a igreja não é contra, mas Claro essas são realidades existenciais que devem mobilizar a nossa vida, não apenas na devoção, não apenas na religiosidade. Devoção tem seu lugar, a religiosidade tem seu lugar, mas nós cristãos precisamos ser mais amadurecidos na fé, de modo que essas realidades sejam constitutivas da nossa ação, da nossa prática, né? A ressurreição de Jesus como verdade maior da nossa fé precisa criar em nós novas atitudes. Amadurecer, né, Padre? Viver de ressurreição, não é? Não posso brincar isso. Eu não posso professar só na missa, creio na ressurreição, como profissão de fé. E como a gente faz para viver essa ressurreição, Padre? Diga assim, no dia a dia da gente, trazer essa ressurreição para a nossa vida. Primeiro, é com uma atitude de fé, não é? Atitude de fé significa ouvir a Deus. Deixar-se moldar por Deus. Nós falamos de São José, né? Isso, falamos no primeiro bloco, mas quem são os santos todos? São pessoas que deram lugar na vida para Deus, né? E deixaram Deus ser Deus na vida deles. Não endeusaram as coisas deste mundo, não absolutizaram aquilo que é relativo, porque quem relativiza o absoluto, absolutiza o relativo. Entendeu? Alguém tem que ser o absoluto, pois né? É. Alguma coisa tem que ser o absoluto. A vida do crente, a vida daquele que tem fé, é a vida de quem absolutizou Deus no relativo da vida. E pôs ele em primeiro lugar como ele é devido, né? Deixou Deus ser Deus, deixou Deus reinar. Mas viver de ressurreição na prática, no cotidiano da vida, significa sempre enxergar a vida, Maria do Rosário, na dinâmica e na perspectiva da ressurreição. Qual é a dinâmica da Páscoa? Páscoa é passagem, morte para a vida, treva para a luz, pecado para a graça. Viver nessa perspectiva significa experimentar. Você está doente, você está sem trabalho, você está com uma dificuldade em casa ou pessoal. Perder um ente querido, Isso. Né, Padre? Viver de Páscoa e viver de ressurreição significa Deus terá a última palavra. Essa realidade difícil que eu estou vivendo não é a definitiva. Nós nem sempre acreditamos nisso. É porque aquela dor parece que não passa, né, Padre? Aquele sofrimento. Mas o desafio da fé é olhar para a vida com esse olhar. O olhar de que Deus terá a última palavra. Ora, o Deus que fez um morto voltar à vida, o Deus que fez uma virgem conceber, não vai te ajudar? Vai te deixar na mão, vai te deixar entregue às tuas próprias misérias certo e desgraças. Não, né, Padre? Mas aí precisa ter fé. Fé que é esperança. Fé que é esperar pela hora e pelo tempo de Deus. Então vamos ficar com essa palavra do Padre Francisco aqui, que com tanta sabedoria nos disse. Deus
terá a última palavra, né, Padre? Isso, em última análise, é viver de Páscoa, viver de ressurreição. Porque o máximo que a gente não diz que a morte, quem é que pode ir com a morte? Deus pôde. Deus. Deus tirou, superou, caducou a morte, foi vencida. Que bom, né? Olha como o programa hoje está muito, muito legal e nós estamos falando de ressurreição na vida da gente, o tempo pascal. O que significa esse tempo na nossa vida? Eu quero agradecer aqui as participações, primeiro da Miranildes de Jesus Santos, de Jequié, na Bahia, Opa. Padre. Olha só, o povo da Paraíba precisava entrar em contato com a gente aqui, né, Padre? Hoje. Cidade Ocidental, Goiás, Francisca Cardoso de Moura, Votorantim, São Paulo, Roselene Silva Galindo de Melo, Teresina, no Piauí, a Maria do Socorro Santos, Narivaí, Mato Grosso do Sul, Vera Lúcia Sanches Selen. Aí a gente vai lendo as participações no decorrer do programa, nós vamos para um pequeno intervalo, é hora, sabe do quê? De você ligar para a gente e mandar a sua participação. Nós estamos aqui falando da ressurreição, falamos de São José Operário, contamos com a sua participação hoje. Quem se tornar um novo sócio, uma nova sócia, aí hoje se vai ganhar o folheto do Terço da Divina Misericórdia. O Terço da Misericórdia nós enviaremos de presente para você. Nós vamos para o intervalo, 0 operadora 19 3871 9620 é o nosso telefone, brasilcristão@rs21 .com.br, o nosso e-mail. Manda mensagem para a gente, estamos aqui aguardando. Até já. O zelo missionário o levou até o Papa, e ele implorou por uma licença de se dirigir também a lugares onde não havia cristãos. Conheça um pouco da história de São Luís Maria Grignon de Montfort na página 14 da revista Brasil Cristão.